Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é segunda-feira, 3 de junho. Celebramos a memória de São Carlos Loanga e seus companheiros mártires e meditaremos na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou o empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando a outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram, e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que ele havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é direto nas palavras do Evangelho de hoje. Ele fala para os fariseus, embora em parábolas, de uma forma que eles compreendam que a mensagem do Evangelho, aquela mesma mensagem que foi revelada aos profetas, agora é revelada pelo próprio Filho de Deus, que a rejeitam. A criatura sem o Criador esvai-se. Por isso, os crentes sentem-se pressionados pelo amor de Cristo e leva esta luz de Deus aos vivos e aos que ignoram ou a rejeitam. Assim os fazem os missionários e os santos. Quem se deixa penetrar pelo amor de Cristo não continua o mesmo, mas se move e move tudo em direção a Ele. O Pai enviou seu Filho para nos salvar, mas muitos o negam, como os fariseus do Evangelho de hoje. Muitos o expulsam e mandam ele embora, como se a palavra não tivesse lugar mais na vida. Para viver uma vida desordenada, como se ele não existisse. O Evangelho de hoje chama a atenção para o cuidado que devemos ter com a criação. Deus nos deu tudo, mas nos deu para que voltássemos para Ele, não para que a criação ocupasse o seu lugar. Todos somos, como no Evangelho, arrendatários desta vinha. A vinha, meus irmãos, é o nosso próprio Espírito, a Igreja e o mundo inteiro. Deus quer nossos frutos. Primeiro, a nossa santidade pessoal. Depois, um constante apostolado entre os irmãos, a quem nosso exemplo e palavras devem animar e aproximar cada vez mais de Cristo. Possamos nós, na nossa oração, pedir a Deus força para ser testemunha do ressuscitado em todos os lugares onde entrarmos, para que a sua luz possa penetrar todos os ambientes de nossa existência. Assim seja. Amém. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique os nossos fiéis e os disponha a todo o progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus, ajude o Evangelho a chegar cada vez mais longe e até amanhã com mais uma Palavra da Salvação.